Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus ao nosso tempo de mesa, estudando agora o livro de Provérbios. Hoje eu quero convidar você a meditar comigo no Provérbios 5, hoje 5 de novembro, nós vamos meditar juntas no Provérbios 5. Então quero que você, por favor, pegue sua Bíblia, para você fazer a leitura guiada, me acompanhando nessa meditação. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser revelada a você de uma forma especial, você vai aprender como aplicar os princípios, imutáveis da palavra de Deus na sua vida. E antes da gente começar a nossa meditação de hoje, vamos fazer uma oração e convidar o Espírito Santo de Deus para nos dirigir em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, pela essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos agora na Tua presença, meditando na Tua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra, a Tua revelação, que nós venhamos, Senhor, compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, que a Tua palavra venha quebrantar os nossos corações, venha nos convencer, Senhor, dos nossos maus caminhos, venha nos libertar, Senhor, venha nos revelar a verdade. Pai, fala conosco nessa manhã, ensina-nos, Senhor, a sermos mais sensíveis à Tua voz e mais obedientes à Tua palavra. Espírito Santo, nos conduza do início até o final dessa meditação. Essa é a minha oração, meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje nós vamos meditar no Provérbios 5. Para a honra e glória do Senhor, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Como é importante, nós enraizarmos nosso coração na palavra de Deus. E hoje a gente vai meditar no Provérbios 5. O tema aqui na minha Bíblia está dizendo que a sabedoria conduz à santidade e à pureza. Ou seja, quanto mais próximas nós estivermos da palavra de Deus, mais a gente vai desejar se santificar. Mais a gente vai se tornar mais parecida com Jesus, mais mansa, mais humilde, mais temente ao Senhor, mais com o coração mais abrasado, mais desejoso, de cumprir os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Não sei se você está aqui pela primeira vez, se for o seu caso, eu vou estar meditando nessa versão, nessa tradução, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução mais simplificada, mais acessível, mais semelhante à forma como a gente se comunica no dia a dia. Então, se você perceber uma diferença, é porque eu tô com essa versão aqui, Nova Bíblia Viva. Então, vamos lá, a partir do versículo 1, Provérbios 5. Meu filho, minha filha, ouça os meus conselhos sábios, escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Nós sabemos que o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu. E ele está dizendo aqui, ouçam a minha voz, escutem esses conselhos de sabedoria, ouçam com atenção, porque é a voz da experiência que está dizendo. E nós, se nós desejamos nos tornarmos mais sábias, nós precisamos aprender, com a experiência das outras pessoas. Não necessariamente eu preciso cair num buraco, eu preciso deixar os meus pés escorregarem, eu não preciso ter aquele problema para que eu possa aprender. Então, quem tem sabedoria aprende com o exemplo do outro. Então, Salomão está dizendo, ouça a voz da experiência. Provavelmente ele está dizendo, eu já tive, já passei por isso, eu quero te instruir para que você não precise passar pelos mesmos tropeços, pelas mesmas dificuldades que eu. Então ele diz assim no versículo 2, assim você se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Versículo 3, saiba que as palavras da mulher imoral são doces como o mel, e sua voz é suave como o azeite. Mas no fim é amarga como o fel, fere como uma espada afiada de 2 gumes. Quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura. Então, claramente aqui Salomão estava falando sobre o perigo, da imoralidade sexual. E aqui ele está falando como se falasse para um homem, para um filho, que as palavras da mulher imoral são doces como o mel. Mas aqui, a maioria são mulheres. E eu quero dizer para vocês também que as palavras do homem imoral também são doces como o mel. Então, às vezes você sai de casa para trabalhar, tá chateada com seu marido
E aí o Satanás levanta alguém para vir e dizer exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. Por quê? Porque há uma batalha espiritual acontecendo nesse momento. Então Satanás, a palavra de Deus diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, fazendo barulho, né? E buscando a quem possa tragar. Então ele está atento ao que você está vivendo, né? Ele está percebendo o que está acontecendo e ele vai, de forma estratégica, te atacar, né, no seu ponto fraco, naquele momento que você mais estiver vulnerável. Então, naquele dia que você sair, talvez, chateada com seu esposo, fique alerta, fique vigilante, porque Satanás pode levantar alguém para vir e te dizer algo bom, né, para dizer algo que talvez seu marido nunca te disse, para te elogiar, para te fazer um convite, né, para um almoço, não sei, né? Satanás ele é astuto. Então que você esteja vigilante. Ninguém é perfeito, né? Nenhum marido ele vai ser 100% perfeito. Então vão ter dias, né, que a gente vai se decepcionar com o nosso cônjuge, assim como ele também vai se decepcionar conosco. Mas isso não é motivo, né, para que a gente fique vulnerável aos ataques de Satanás. Nós precisamos estar vigilantes, né? A Bíblia diz que nós devemos ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Então que você receba essa palavra de sabedoria, que é no momento de maior fragilidade, sabe? No momento que você está se sentindo vítima, que você está com dó de você mesmo, está se sentindo injustiçada. Satanás usa esses sentimentos negativos que não provêm de Deus para acessar o seu coração. Quando você sai ofendida de casa, é naquele dia que ele vai levantar alguém para dizer que te valoriza. Então, muito cuidado, né? As palavras da mulher imoral e do homem imoral são doces como mel, e sua voz é suave como azeite. Então, as palavras que te convidam a pecar, as palavras que te convidam a fazer o que não é certo, são doces como mel, né? São suaves como azeite, é atraente, o pecado é atraente. O pecado, na primeira apresentação, ele não parece algo ruim, pelo contrário, ele parece algo muito interessante. Então, por isso que é tão importante nós estarmos com o nosso coração enraizado na palavra, para que a gente possa discernir espiritualmente quando é um tropeço, quando é um engano, quando é uma cilada que vai nos levar à morte. Então, no início, né, a voz do pecado, ela é suave, ela é doce, mas no fim é amargo como fel, fere como uma espada afiada de 2 gumes. Quem anda atrás da mulher imoral ou atrás do homem imoral caminha para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura. Então, muito cuidado, sabe, com as conversas que você tem aqui no Instagram, no seu WhatsApp, né? Às vezes, alguém lá do seu passado, um ex-namorado, não sei, alguém da sua adolescência, do nada aparece. Do nada te envia uma solicitação. Do nada você descobre que essa pessoa se separou, que está disponível agora, bem no momento que você está com o casamento fragilizado, bem no momento que você está se sentindo infeliz. Saiba que o mundo espiritual, ele governa o mundo físico, e Satanás, ele está sempre atento ao que está acontecendo na sua vida, porque ele quer matar, roubar e destruir o que você tem. Versículo 6. Ela nem conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortuosos sem saber. Por isso, meu filho, minha filha, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Fuja dessa mulher, fuja desse homem. Nem sequer chegue perto da porta da casa dela. Então, se você teve um ex-namorado, né, ou um ex-paquera, alguém que você admirava no passado, e de repente essa pessoa está pedindo para você adicionar, fuja disso, não adicione. Sabe, fuja de toda a aparência do mal. Versículo 9. Assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando a sua saúde e a sua força a algum homem cruel ou a alguma mulher cruel e sem coração. E não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço do seu trabalho. Tudo isso para que na sua velhice o seu corpo e sua saúde não estejam desgastados, e você não precise dizer: como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção.
Versículo 13. Não dei importância aos meus professores e conselheiros, nem escutei o que ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha de toda a comunidade. Versículo 15. Beba a água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. O que esse versículo diz, né? Esse capítulo, ele condena, né, muito claramente a imoralidade sexual. E aqui no versículo 15 está dizendo, beba da água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. O que quer dizer? É para você se alegrar dentro do seu casamento. Para você não ficar olhando para o lado, sabe? Hoje tem muitos filmes, né, que fazem com que a gente peque. Então, fazem com que a gente deseje o corpo, né, de outro homem que não é o nosso. Então, muito cuidado com isso, com o que você fala, né? Porque palavras são decretos do mundo espiritual. Às vezes a gente fala, lá em casa, se um homem desse estivesse na minha casa. A gente fala às vezes de brincadeira, porque tá no meio, às vezes, de uma roda ali, que tá com esse tipo de comentário, comentando sobre uma série, não sei. Mas entenda que as palavras que você declara tem que ser intencionais, tem que ser com sabedoria. Tudo que você declara está construindo ou destruindo o seu futuro. Não dê legalidade, não abra brechas com aquilo que você declara. Por mais que às vezes a gente pense que é só uma brincadeira, mas não é brincadeira, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então vigia, busque estratégias, sabe? Para sempre estar renovando o seu casamento, o seu relacionamento, para que você admire cada vez mais o seu marido. Se tem coisas nele que te incomodam, né? Era muito bom com o passar do tempo foi degringolando, né? Foi ficando ruim. Isso são motivos de oração. É para você pegar o seu diário de oração e escrever lá o que é que está te incomodando e pedir ao Senhor para que o Espírito Santo venha e convença o seu marido. Para que o Espírito Santo venha e convença o seu marido dele continuar, né? Buscando te agradar, dele continuar se cuidando. Então, versículo 15, beba da água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Tenha alegria, satisfação dentro do seu casamento. Ana, mas deu uma esfriada. O amor, ele não é sentimento, ele é decisão. Então, comece a intencionalmente decidir amar o seu marido. Sabe, peça ao Senhor para restaurar aquele primeiro olhar que você teve para o seu marido, sabe, aquele olhar de admiração. Eu sei que com o tempo, né, às vezes a gente vai se decepcionando com algumas atitudes, né, com alguns comportamentos, mas peça ao Senhor para renovar, né, o seu amor por ele, para que ele derrame um vinho novo sobre o seu relacionamento conjugal. E Deus pode fazer. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas que o início delas. Talvez você tenha declarado ao contrário, mas o que você tem declarado não tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se Jesus estiver no centro do seu casamento, ele pode derramar um vinho novo, ou seja, uma nova alegria. Vocês podem ficar ainda mais conectados do que era no início. Eu posso dizer para vocês que hoje o meu casamento ele é muito melhor do que era no início. Nós estamos muito mais conectados. E eu me casei em 2008. Já tem um tempinho, acho que tem 16 ou 17 anos de casamento, né? Mais 4 de namoro, então já tô mais tempo junto com ele do que sem ele. E é um desafio diário, né? Manter o casamento avivado, né? Manter o amor, mas é uma decisão diária que eu tenho que tomar e que você também deve tomar. E todas as vezes que você perceber algo no seu marido que você vê como um defeito, né? Como algo que ele tem a melhorar, ao invés de acusá-lo, né, de colocar o dedo e falar, você era assim, você não era assim, agora você tá assim. Vai e leve isso, né, no seu secreto. Peça ao Senhor para transformar. Fala, pai, eu admirava tanto essa qualidade do meu marido e agora eu tô percebendo que ele não é mais assim. Restitui, Senhor, o que foi perdido. Me dê bons olhos, me faz enxergar o meu marido com mais amor, com mais paixão. Me faz desejar mais ele. Peça isso para ele. Versículo 16. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de águas pelas praças? Então, muitas vezes, né, com a rotina do relacionamento, né, com muito tempo junto, o relacionamento vai ficando como dois amigos. E isso é um erro. Você tem que estar sempre ali semeando, sempre cuidando, sempre vigilante.
Por quê? Porque os espaços não ficam vazios. A palavra de Deus diz que o seu corpo é do seu marido e o corpo dele é seu. E nós fomos criadas, está lá em Gênesis 2, com um propósito. Nós somos criadas para sermos ajudadoras do nosso marido. Em Provérbios também vai dizer, Provérbios 14, salvo engano, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então toda vez, né, que você se afasta do seu marido, né, que você diz não, por exemplo, para ele, para o sexo, muitas vezes você está sempre dizendo não, 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 não. Entenda que os espaços não ficam vazios. Então, se você não está ocupando o seu espaço, provavelmente você vai abrir brecha para que ele talvez entre para o vício da pornografia, que existem pesquisas hoje que revelam que mais de 90% dos homens hoje, mais de 90% dos homens hoje estão com vício em pornografia. E isso revela o quê? Que nós, mulheres, não estamos ocupando nossos espaços, nós não estamos zelando pela nossa casa, pela nossa família. E o que vem depois do vício na pornografia? Vem a traição mesmo, de fato. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei o que aconteceu, do nada meu casamento acabou. Nunca é do nada, nunca é do dia para o outro. Né? Então, são os pequenos detalhes do dia a dia, as pequenas indiferenças, né? Um não seguido do outro, a impaciência. Muitas vezes, além de dizer não, né, pro sexo, ainda é impaciente, é intolerante, é grosseira, é crítica, só aponta os defeitos. Ou seja, a mulher tola, ela vai derrubando a sua casa com as próprias mãos. Então, por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? Então, se eu não estou ocupando o meu espaço, se o meu marido não tem em mim, né, a sua maior fã, do mesmo modo que pode ser que Satanás levante alguém, né, quando eu tô entristecida com meu marido para tentar me seduzir, com certeza também Satanás vai levantar alguém lá no trabalho dele, né, para tentar levá-lo ao pecado. Então entenda isso, que espaços não ficam vazios e você precisa ser uma mulher posicionada. E o sexo para o homem, ele é muito importante. Para a mulher talvez não é tão importante assim, né? Às vezes as mulheres falam assim, eu consigo passar sem numa boa, mas para o homem é muito importante. Então, você tem que entender que é como se fosse uma necessidade, e é mesmo, uma necessidade natural. Então, você precisa satisfazer, assim como, mesmo sem vontade, você deve satisfazer, para que esse espaço não fique vazio, para que você não dê brecha. Não dê brecha. A Jane está dizendo, eu estava sendo essa mulher tola, graças a Deus que me apresentou você por aqui, tem sido uma bênção na minha vida e família. Glória a Deus, minha irmã. Deus seja louvado. Continua se posicionando, Deus tem muito mais para derramar sobre você e sua casa. Eu creio que Deus pode derramar um vinho novo sobre você, né? E a partir de agora ser muito melhor do que já foi um dia. Nada nem comparado ao que aconteceu. Então, melhor é o fim das coisas que o início delas, né? A palavra de Deus diz. E você que está, né, batalhando para restaurar o seu casamento, a palavra de Deus diz também que a glória da segunda casa, ela é maior que a da primeira. Então, se você permanecer firme, o Senhor vai te honrar e a restauração do seu casamento vai acontecer e a glória da segunda casa é maior que da primeira. Então, que todas nós saibamos, né, ocupar os nossos espaços, porque às vezes a gente vai negligenciando, até que a gente perde totalmente o controle e aí depois se arrepende. E eu tenho comentado aqui com vocês, né, que maturidade é saber como as coisas terminam. Então, se eu sei que se eu não ocupar o meu espaço como mulher, eu vou estar abrindo brechas para o maligno agir no meu casamento, então eu preciso me posicionar, eu não posso esperar, né, tudo desandar para ir eu correr atrás do prejuízo, para ir eu buscar o balde. Não, se posiciona hoje. Versículo 17. Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Então que a atenção do seu marido seja somente sua e não repartida com estranhos, com estranhas. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher, com o homem da sua mocidade. Versículo 19. Ele é o amor da sua vida.
que os seios da sua esposa o saciem em todo o tempo e você seja cativado pelo amor. Então, que o seu marido te sacie em todo o tempo e que você seja sempre cativada pelo amor dele. Amém? Versículo 20. De que adianta, meu filho, minha filha, procurar o prazer com a mulher imoral? Do que adianta procurar o prazer com o homem imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Olha que palavra! Muitas vezes com os outros, né? Com colegas de trabalho, a gente é mansa, a gente é carinhosa, a gente é alegre. E chega em casa, a gente se transforma num demônio. Só vê defeitos, só vê problemas, só reclama, só critica. Quando chega a hora de um carinho, diz que não, diz que tá com dor de cabeça, tá sempre com dor de cabeça. De repente você já tá há 6 meses com dor de cabeça. Então seja bendita a sua casa e alegre-se, né, com o marido da sua mocidade. Alegre-se com o seu marido. Ana, eu sinto que acabou a alegria. O amor, ele não acaba, porque o amor é Deus. Então convide Deus para o centro do seu casamento. Deus é amor, então o amor nunca acaba. Quando você fala assim, o amor acabou, não é que o amor acabou, porque Deus é amor. Se você convidar o Senhor para ser o centro do seu casamento, o amor, ele é restaurado. Na verdade, o que você está querendo dizer, mas você não quer reconhecer, é que você desistiu. Que você não está mais disposta a pagar o preço. Versículo 20, perdão. De que adianta, meu filho, minha filha, procurar o prazer com a mulher imoral, com o homem imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Por que você não entrega o melhor para o seu marido? Muitas vezes a gente tem entregado o nosso melhor fora de casa, mas dentro de casa a gente entrega o nosso pior. Nossa pior versão é dentro de casa. Versículo 21. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. Então, os nossos caminhos estão diante do olho do Senhor. Ele examina todos os nossos passos. Então, quando Jesus voltar, nós vamos nos apresentar diante dele, né? Todas nós vamos passar por um julgamento. E o Senhor não vai perguntar para você, olha, Rafa, quantas lives da Ana você participou? Quantos encontros de oração você participou? Ele não vai perguntar quantas vezes você foi na igreja. Sabe o que ele vai perguntar? Onde está a sua família? Como está o seu marido? Como estão os seus filhos? Você instruiu os seus filhos no caminho que deveria andar? Você anunciou as boas novas para o seu filho? Você falou sobre Jesus para o seu filho? Principalmente com o seu comportamento? Não só ficar falando, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir para a igreja. Não. É seus filhos, seu marido ver você meditando na palavra, ver você orando, ver o seu comportamento sendo transformado, né? Você tendo frutos, né, de arrependimento, de novo comportamento. Porque a maior evidência do Espírito Santo em nós não é o falar em línguas, não é orar, mas é o comportamento. Quando eu vivo em novidade de vida, né? Então eu não só falo, mas eu vivo aquilo. Então, os caminhos do homem, né? Os nossos caminhos estão diante dos olhos do Senhor e Ele examina todos os seus passos. Você pode até tentar enganar alguém, né? Você pode até me enganar, mas o Senhor você não engana. Você pode até contar uma historinha aqui pra mim e me convencer. Mas o Senhor, Ele sonda os corações. Ele conhece a sua estrutura, os seus sentimentos, seus pensamentos. Versículo 22. As maldades do perverso trazem o seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Então, muitas vezes, a dureza do nosso coração é que tem feito com que a gente venha tropeçar. Versículo 23. Ele certamente morrerá, porque não deu importância à disciplina. Então, o salário do pecado é a morte. O salário, né, da dureza do seu coração é a morte. Quando você se fecha, né, para ouvir a voz de Deus, quando você decide agir pelo seu próprio entendimento e não aplicar os princípios que estão sendo revelados para você, quando eu não cumpro os princípios me quebram lá na frente. A teimosia e a desobediência levam o pecador ao caminho da destruição. Então, uma mente cauterizada, né, uma mente obstinada, que só enxerga o problema no outro. Não enxerga que talvez o que eu estou vivendo hoje começou com um comportamento disfuncional meu. Começou
comigo mesma, não preenchendo os espaços. Começou, talvez o coração do meu marido afastado de mim, começou comigo sendo uma mulher muito crítica, muito impaciente, uma mulher que só falava não, uma mulher que desprezava o marido, que desencorajava o marido. E quem é que vai suportar ficar tanto tempo assim, né, próximo dessa pessoa? E aí o que Deus vai fazer? O que o Satanás, na verdade, vai fazer? Né? Ele vai trazer situações para tirar, né, o seu marido dessa unidade que ele tem com você. A Júlia, Ana, Deus restaura casamento que vive em união estável e com filho? Sim, minha irmã, claro que restaura. Busque no Senhor e quando Deus restaurar o seu casamento, vai lá e casa tudo certinho, sabe? Procura uma igreja, sabe? E faz tudo certinho. Então, muitas vezes, nós temos comportamentos que quando a gente pratica, a gente sabe que a gente tá fazendo errado, sabe? Quando a gente vai fazer algo errado, a gente sente, né? A gente sente o Espírito Santo dizendo, não é bem assim não é pra você fazer isso aqui não, você tá saindo da minha vontade. Mas mesmo assim, pelo meu orgulho, pelo meu ego, eu vou lá e mesmo assim eu faço, porque eu quero ter razão. Porque eu acho que nesse momento, né, eu estou certa. Mas o Senhor, o Espírito Santo tá falando, muda de conduta, não é assim que é pra você agir. Aí às vezes você dá até uma melhoradinha, dá uma melhoradinha parcial. Mas eu quero te dizer que obediência parcial continua sendo desobediência. Guarda isso no seu coração. Quando eu faço mais ou menos aquilo que o Senhor me pediu, né, uma obediência parcial, continua sendo desobediência. Então busque alinhar a sua vida com a palavra de Deus, para que você possa experimentar da bondade dele, viver uma vida, né, que agrada ao Senhor, né, experimentar da boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, para a sua família, que você seja um bom exemplo para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Poucas pessoas têm essa compreensão, mas tudo aquilo que você vive hoje dentro do seu lar, muito provavelmente é o que seus filhos vão experimentar no lar deles. E isso é muito fácil de perceber, é só você olhar para o seu casamento mesmo. Talvez hoje o que você está experimentando dentro do seu casamento é algo que você já viu acontecer dentro da casa dos seus pais. Então é tempo de se arrepender, né, de entender que talvez você está conduzindo o seu casamento baseado em experiências que você viu na sua casa, na sua família. Talvez sua mãe tratava o seu pai com grosseria e hoje você trata o seu marido com grosseria também, né? Talvez sua mãe era indiferente ao seu pai, né? Não tinha uma conexão verdadeira com seu pai e hoje você reproduz isso também com seu marido. Então que você se posicione e fala, pai, eu não quero mais repetir os mesmos erros. Eu sei que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam, com o nível de compreensão que eles tinham. Mas eu decido, a partir de mim, construir uma família sarada. Eu decido que o alicerce da minha casa, da minha família, vai ser os princípios da palavra de Deus. Porque quando eu construo a minha casa sobre a rocha, né, ela resiste ao tempo, ela resiste a todo tipo de tempestade. Então que você não busque viver pelo seu próprio entendimento. Ah, mas com meu pai era assim, com a minha mãe era assim. Mas qual foi o resultado? A Tainara perguntando se Deus perdoa a pessoa que traz. Sim, se ela estiver arrependida, né, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Mas é preciso que a pessoa que traiu, ela também se perdoe, né? Porque muitas vezes o pior problema é que a aliança com Deus está sempre pronta para ser refeita. Então eu pequei, eu me arrependo. Eu peço perdão para o Senhor. E quando eu peço perdão para o Senhor, uma única vez com o coração quebrantado, a palavra diz que no mesmo instante ele lança fora, né, aquele pecado no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Só que Deus não se lembra mais, mas eu muitas vezes não me perdoo. Eu peço perdão, mas eu não consigo me perdoar. E aí eu me sinto culpada. E qual que é o problema da pessoa culpada? A pessoa culpada não merece ser feliz. Não é isso? Quem é culpado não merece ser feliz. Então se livra dessa culpa em nome de Jesus, né? Se você pecou, se você falhou,
Todas nós falhamos, né? Muitas vezes só temos pecados diferentes, mas todas nós somos pecadoras. Então, é tempo de reconciliação com o Senhor, peça perdão, né? Fala, Pai, me perdoa por ter agido sem sabedoria, por ter deixado brechas, né, no meu casamento, por ter sido uma mulher tola, por ter sido uma mulher que só criticava, uma mulher que só depreciava o meu marido, né, por não ter sido a ajudadora dele que o Senhor me fez para ser. Me perdoa, Pai. E aí, com o coração verdadeiramente arrependido. E qual que é a verdadeira prova de um arrependimento? Uma mudança de conduta. Então fala, Pai, talvez eu nem sei ainda como ser essa mulher sábia, mas eu peço que o Senhor me ensine. E aí todos os dias você vai meditar na palavra de Deus, para que você se encha da presença dele. A Marília está dizendo, tem um relacionamento muito difícil, meu marido não gosta que eu vá à igreja, que eu tenha uma vida com o Senhor, mas eu escolho Deus. Marília, você está errada. Isso aqui é polêmico, tá, o que eu vou dizer, mas é bíblico. Deus, ele criou uma estrutura de autoridade. Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. E a mulher deve se sujeitar ao marido como ao Senhor. Então, se o seu marido não quer que você vá à igreja, por enquanto você não vai à igreja. Não vá, a gente nunca pode ir contra uma autoridade. Você nunca pode sair desse lugar. Porque se você se levanta, se rebela contra uma autoridade, você está quebrando o princípio da honra. Então, quando o meu marido não concorda com algo, não é para eu passar por cima dele. Não é para eu ir contra a vontade dele. Seja o que for, seja a igreja, seja na casa de uma amiga, seja o que for. Porque ele é uma autoridade sobre mim. Eu estou num lugar de cuidado e proteção. Então, se o marido não quer que você vá à igreja, não é para você ir para a igreja. O que é para você fazer? É para você ir para o seu secreto e você vai buscar na próxima instância. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado e da injustiça. Não é você. Não é você. Nós somos chamadas para ser submissas ao nosso cônjuge, ao nosso marido. Em tudo. Então, se o seu marido não quer que você vá à igreja, você não vai à igreja. Você vai orar e Deus vai trabalhar no coração dele. E em breve, eu creio, em nome de Jesus, que você e ele vão estar na casa do Senhor. Mas a gente nunca pode se levantar contra uma autoridade. Nunca. Porque senão eu saio dessa cobertura espiritual. Quando eu me rebelo contra o meu marido, eu estou me rebelando também contra Jesus e contra Deus. Eu estou dizendo que essa estrutura não serve de nada. Que a certa sou eu. Isso é orgulho. E orgulho é Satanás. Então não saia desse lugar de cobertura espiritual. A palavra de Deus diz que eu tenho que me submeter ao meu marido como ao Senhor. Então quando eu me submeto ao meu marido como ao Senhor, veja, a quem mais é dado, mais será cobrado. A doutora Bruna está falando, mesmo que isso vá contra a sua fé, você só não vai se submeter ao seu marido se ele pedir para você fazer algo que é pecado. Vamos imaginar assim, ó. Meu marido me pediu para matar uma pessoa. Meu marido me pediu para roubar. Aí não. Mas mesmo assim você vai orar diante do Senhor. Tem um exemplo, né, em Gênesis, que é de Abraão e Sara. Teve uma época, né, em que houve muita fome onde Abraão e Sara estavam morando. E Abraão precisou sair daquele lugar. E aí ele combinou com Sara assim, falou assim, olha, Sara, você é muito bonita. E nessa região que a gente vai, esses homens dessa região, eles são conhecidos por não temerem ao Senhor, serem sanguinários. E se eles verem você e souberem que você é minha esposa, eles vão querer você para eles e vão me matar para ficar com você. Então vamos combinar o seguinte, quando a gente chegar lá, você vai dizer que você é minha irmã. Então o que Abraão pediu para Sara? Para que ela mentisse. Mas ela continuou debaixo daquela cobertura espiritual. Ela não foi contra a autoridade dele. Chegou lá, perguntaram, né, que Sara era dele, e falou assim, é minha irmã. E aí passou um tempo, o rei mandou buscar Sara para ser dele, para ser esposa dele, já que era irmã de Abraão, né? Deram um monte de presente para Abraão, para agradar ele, e levaram Sara. E aí o que aconteceu? Para vocês perceberem como que funciona essa estrutura espiritual. Abraão falhou.
né? Desonrou a família dele. Mas Sara estava debaixo de uma cobertura espiritual. E aí quando Sara estava lá, né, no palácio do rei, naquela noite, um anjo de Deus apareceu para o rei e falou assim: devolve Sara para o marido dela, ela é casada. Se você não devolver, todos os seus vão morrer. Todo o seu reino vai morrer. E aí o rei se encheu, né, de temor. No dia seguinte foi procurar Abraão e falou assim: por que você trouxe tamanha maldição para minha casa? Por que você não me avisou que Sara era sua mulher? E aí ele falou, né, olha, eu tive medo porque eu ouvi, né, comentários a respeito de vocês, que vocês eram homens muito violentos, então eu tive medo. E eu falei que ela era minha irmã. E na verdade ela é minha meia-irmã. Ela é filha só do meu pai, mas não da minha mãe. Mas vejam, uma meia-verdade é uma mentira também, né? E o que estava valendo agora era a aliança deles como marido e mulher, não como meio-irmãos, né? E aí o rei pegou e falou assim: olha, pega tudo que você precisar, todas as riquezas, todos os animais, todos os alimentos e vai embora daqui, eu não quero mais vocês aqui. Então, através do posicionamento de submissão de Sara, a família dela foi preservada da desonra. Imagina, né, como que estava o coração de Sara naquele momento à noite, né, preocupada. Qualquer momento o rei pode entrar aqui e vai me tomar. O que vai acontecer comigo? Mas quando a mulher ela tá posicionada debaixo de princípios, você tem que entender que você tá debaixo de uma cobertura espiritual. E seu marido pode até falhar com você, mas Deus não vai falhar com você. Deixa eu ver se vou ter alguns comentários aqui. A Gleice está falando forte para mim essa palavra, porque sempre me ensinaram que mesmo que não vá, eu ir, mesmo que ele não vá, né, para eu ir, que um dia ele vai. Então, Gleice, é o seguinte, tem maridos que não vão se importar se você for, tá? Tem maridos que ele fala assim: não, vai lá, amor, eu não vou, mas você pode ir. Ele não se opõe. Aí tudo bem, você vai. Mas se o seu marido falar para você que não quer que você vá, e mesmo assim você se rebelar, aí você tá sendo uma mulher tola. Então, e assim, você tá indo à igreja, mas na verdade o seu coração não está no Senhor. Isso é muito forte. Porque se a nossa confiança estiver no Senhor, meu marido falou não. Eu falei: ah, tudo bem, amor, então hoje eu não vou. E aí eu vou pro secreto. E é lá que eu vou buscar do Senhor estratégias, sabedoria. E é lá que o Espírito Santo, pelo meu posicionamento, que o Espírito Santo vai ir no coração do meu marido e vai convencê-lo do pecado, né, da injustiça. Então, veja, muitas vezes a gente tá agindo por orgulho e tá falando assim: não, eu vou escolher o Senhor, lógico que eu vou escolher o Senhor, vou escolher meu marido. Mas a palavra diz que nós mulheres precisamos ser submissas em tudo ao Senhor, ao nosso marido. A Gilceia tá falando: meu marido vai à academia sozinho, é certo? Depende, Gilceia, vocês estão em comum acordo? Porque o corpo dele é seu corpo é dele. Né? Se você falar assim: amor, eu não acho legal você ir na academia nesse horário, né? Você pode ir em outro horário, né? Ou a gente pode ir juntos, né? Vocês têm que entrar um dos princípios, né, do casamento é o consentimento, né? Tá bem pros dois. A Michelle falou: como se posicionar em Deus para restauração? Oração, jejum, né? Consagração, santificação, arrependimento, quebrantamento, entendendo que você precisa alinhar primeiro o seu coração com o Senhor, porque se você se o seu casamento for restaurado hoje, né, e vocês continuarem sendo as mesmas pessoas, principalmente você, vai acontecer de novo, né? Porque é uma insanidade eu continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não, Ana, mas eu decidi, eu já entendi, agora eu vou fazer diferente. Só que talvez você decidiu isso agora, mas você precisa verdadeiramente ser curada, sabe? Porque se você tem um vício emocional,
quando os gatilhos vêm, você reage, né? É como Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o bem que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Então, você tem que buscar no Senhor a verdadeira cura, a verdadeira libertação. Amém? A Rafa disse assim, vão juntos, é isso, vão juntos, né? Escolham o melhor horário, porque tem horários, né, que tem, né, uma demanda maior de pessoas e outros que é mais tranquilo, né? Então, peçam ao Senhor sabedoria, né, e vão juntos. A Gilceia, eu e meu marido sempre fizemos nossas coisas em comum acordo, mas sempre tivemos críticas de terceiros. Que bom, né, que a crítica dos terceiros não importa, né? O que importa é o que o Senhor pensa sobre nós. A gente tem que guardar o nosso coração. A Eneida ama Provérbios. Deus nos conceda cada vez mais sabedoria, discernimento, bom senso. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de cada uma de nós. Alcione, quando a gente casa, quem é prioridade do marido sendo o Senhor em primeiro lugar? A esposa, né? Vem o Senhor, depois a esposa. E depois os filhos. Glória a Deus, minhas irmãs. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu quero fazer um convite para vocês. Não sei se algumas de vocês sabem, mas eu tenho um clube de leitura, que a cada 15 dias a gente se encontra. E como a gente está falando sobre princípios, nesse mês, né, a gente vai meditar nesse livro aqui, Os Princípios Milenares, do Tiago Brunet. E o nosso próximo encontro já é dia 16. Se você ainda não tiver o livro, não tem problema, porque lá dentro da nossa comunidade no Telegram, eu compartilho, né, os capítulos em PDF para você meditar. E aí eu vou só ler aqui alguns princípios, né, que a gente vai aprender juntas. E mesmo que você, Ana, eu não sou muito da leitura, participa do clube de leitura, porque aí você vai participar das lives, e nas lives a gente vai entregar mastigadinho, né, as nossas experiências de leitura. E vai ser uma bênção para você. Então, os princípios que nós vamos aprender aqui. O princípio da maturidade, o princípio da verdade, o princípio das palavras, o princípio da escuta, o princípio da paz, o princípio da disciplina, o princípio da generosidade, o princípio da honra, o princípio do perdão e o princípio da evolução espiritual. Então, são 10 princípios que nós vamos aprender baseados na palavra de Deus. Então, quem quer viver uma vida abundante tem que viver uma vida baseada em princípios. E o legal desse livro é que cada princípio ele tem também um exercício para você praticar. E a gente vai conversar. Vai ser no sábado, deixa eu só olhar aqui, mas eu acho que vai ser às 20 horas, no sábado às 20 horas. Deixa eu só ver aqui no grupo. Isso, sábado às 20 horas vai ser nosso encontro. Para você fazer parte, é só você digitar aqui a palavra clube, que aí você vai receber o link para você participar. E todo mês a gente vai ler um livro cristão diferente. E você entrando agora, você também vai ter acesso, né, aos nossos outros encontros. A gente já leu aquele livro Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, que é maravilhoso. A gente já leu... Deixa eu ver aqui o que a gente já leu. A gente já leu esse daqui, que é do Brennan Manning, que é O Impostor que Vive em Mim, que é um livro fantástico também. A gente já leu O Ego Transformado. A gente já leu Humildade, a Beleza da Santidade. O que a gente já leu também foi esse aqui, Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Então já tá tudo lá, assim. Você entrando agora, você já vai ter acesso a vários encontros. Cadê? A gente já leu esse daqui também, que é A Mulher Controlada pelo Espírito. A gente já leu esse também. Então, a cada 15 dias a gente tem encontro. Se você não conseguir ler, não tem problema. Participa do encontro, sabe? Porque você vai receber, né, o livro, né, comentado ali, né, os principais princípios, os principais pontos. E o mais legal, você vai fazer amigas de Jesus, né? Você vai conhecer amigas do Brasil inteiro. E a Neneida tá falando que ela não usa o Telegram. Nós temos a comunidade, né, no grupo do Telegram, onde fica disponível os arquivos, e dentro da plataforma do Telegram também. Mas os nossos encontros vão ser dentro da plataforma Zoom,
tá? Então, você vai receber por e-mail e também dentro do grupo no Telegram o link, né, para você participar ao vivo. Daí lá você vai ter sua câmera aberta, seu microfone aberto, vou te conhecer melhor. Então, você vai conhecer amigas, né, do Brasil inteiro, vai ser maravilhoso, vai ser um tempo de crescimento, né? É muito importante você estar sempre renovando a sua mente com a palavra de Deus, né, com mais conhecimento, né? A gente tá aprendendo aqui no livro de Provérbios, né, a importância da sabedoria. Tô tentando ver aqui quais os outros livros que a gente já meditou lá, mas tem bastante coisa já lá. Então, vai ser uma bênção para você. E eu não tô encontrando agora aqui os outros livros, mas é maravilhoso o nosso clube de leitura. Então, se você quiser fazer parte, digita aqui clube, você vai receber um link. E vai ser uma alegria te receber em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Que bom que vocês escolheram estar aqui hoje, nessa manhã. E amanhã a gente tem mais 2 encontros, né? Amanhã, 6 da manhã, eu quero convidar você para estar comigo, né? Meditando no Salmo 146. Hoje, 6 da manhã, a gente meditou no Salmo 145, foi maravilhoso. E amanhã, às 9 da manhã, que vai ser dia 6 de novembro, nós vamos meditar em Provérbios 6. Então, durante o mês todo de novembro, todos os dias, sem falhar, inclusive sábado e domingo, nós vamos estar aqui às 9 da manhã meditando no livro de Provérbios. Quando terminar Provérbios, eu tô pensando, né, em dezembro, em qual livro nós vamos continuar meditando. Talvez eu pensei em João, né, no Evangelho de João. Aí eu não sei se vocês concordam, né? Se fizer sentido para você, João, depois me deixa saber ali nos comentários, né, quando eu salvar essa live, ou me dá uma sugestão também de um outro livro, né, que você gostaria de estudar, pra gente estudar junto, continuar, né, nesse movimento de alimentar a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus. Então vamos orar e agradecer por esse tempo? Pai querido, eu te louvo, Senhor, te agradeço por mais esse tempo precioso na tua presença, por esse estudo, Senhor, no livro de Provérbios, especialmente hoje, Senhor, em Provérbios 5. Pai, eu te peço que os teus princípios, Senhor, se enraizem no nosso coração, que essa palavra, Senhor, não fique só nesse momento, ó Pai, mas que nós venhamos guardá-la, ó Pai, e aplicá-la na nossa vida diária, Senhor, no nosso comportamento, Senhor, no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família. Que nós venhamos ser transformadas, Senhor, pela Tua palavra, em mulheres sábias, em mulheres virtuosas, mulheres de valor, Senhor, mulheres honradas, mulheres que alegram o seu coração, Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos sensíveis à Tua voz, obedientes, Senhor, aos Teus princípios. Quebranta, Senhor, o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a lançar fora, Senhor, todo o nosso ego, todo o nosso egoísmo, todo o orgulho, ó Pai, que tem nos aprisionado, que tem bloqueado, Senhor, a nossa vida de experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Senhor, eu oro para que o Senhor derrame um vinho novo sobre esses casamentos, sobre esses casais que aqui estão, ó Pai. Aquelas mulheres que estão em busca de restauração do seu casamento, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre elas, Senhor, da Tua paz. Que o Senhor derrame sobre elas, Senhor, uma sabedoria, Pai, estratégias do céu, para que elas possam, Senhor, se reaproximar de seus cônjuges e que elas possam viver a glória da segunda casa, em nome de Jesus. Pai, derrama do Teu amor sobre nós, que nós venhamos estar hoje vivendo debaixo da Tua cobertura, Pai, da Tua proteção. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, nos conduz, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, caminhar sob a direção do Teu Espírito. Não permita, ó Pai, que os nossos pés escorreguem, que nós venhamos sair da Tua presença, mas nos dê a cada dia um coração mais apaixonado, mais temente a Ti, ó Pai, e mais desejoso de Te servir e Te honrar em todos os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Pai, ache em nós verdadeiras adoradoras que Te adorem em espírito e em verdade, que não se movem, Senhor, por circunstâncias, mas se movem pelo aquilo que cremos, ó Pai, pelo aquilo que crê. E a Tua palavra nos garante que será feito conforme aquilo que nós cremos. Nos ajuda, Senhor, a ser perseverantes, constantes e abundantes na Tua presença, disciplinadas com as coisas do reino. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver todos os dias as disciplinas espirituais, ó Pai, que nós venhamos ter um coração servidor, um coração temente a Ti, Senhor, um coração desejoso por estar na Tua presença, por meditar na Tua palavra. Guarda em nós, Senhor, os Teus princípios. Nos ajuda, Senhor, a nos comprometermos com a Tua verdade e caminhar no caminho da verdade. Pai, eu consagro a Ti esse dia,
Consagro a Ti a nossa casa, a nossa família. Eu abençoo cada uma das Tuas filhas em nome de Jesus e autorizo elas no poder e autoridade em nome de Jesus para prosperarem, Senhor, e viverem uma vida abundante em todas as áreas da vida delas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Eu Te agradeço, Pai, pelo Teu amor por nós, pelo Teu cuidado e por ter nos atraído até aqui nessa manhã. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Que você viva um dia de céus abertos, que tudo te vá bem, que a tua casa, aqueles que você ama estejam debaixo da guarda e da proteção do Senhor. E amanhã a gente volta a se encontrar em 2 horários, 6 da manhã e 9 da manhã. Combinado? Um abraço, fica na presença do nosso Deus.